Por onde a gente começa? Vamos lá. Então aqui, pra gente fazer o joguinho americano, as meninas vão primeiro cortar essa parte aqui do joguinho, que eu já trouxe costurado aqui para adiantar. As medidas, pessoal, vai estar toda no site para vocês acompanharem melhor. Tá. Então vai costurar essa parte do tecido branco com essa faixa laranja primeiro. Certo. Depois vai cortar os quadrados marrom e vai unir com as tiras vermelhas, para depois unir com essa parte branca do joguinho americano. Perfeito. Aí, essa faixa lateral nós vamos deixar para depois. Tá. Aqui, Rogério, esse é o Aplique Art da Estilotex, que é fantástico. É ótimo, hein? Pela transparência, pessoal, vocês conseguem já passar o risco para ele, né? Igual eu fiz aqui, ó. Já tá com um risco certinho. Corta com uma margem um pouquinho maior. Deixa eu até mostrar a embalagem, porque é importante na hora que você for procurar no armarinho. Eu gosto de mostrar a embalagem, porque daí você já sabe qual que é o produto que a gente mostra aqui no nosso programa. Esse é o Aplique Art, uma super novidade que a Estilotex lançou. É uma entretela com dupla função. Sabe por quê, gente? Porque de um lado é termocolante, do outro autoadesivo. Isso. Então aqui é só colocar o ferro, uns 15 segundos. Se você respeitar, gente, esse tempo, o tecido não vai desfiar e ele vai vedar bem, vai grudar bem. Priscila, deixa eu só mostrar aqui, porque como a gente sabe na aplicação, você tem que trabalhar com as partes, né? Isso. E aqui nesses moldes... estão disponíveis no nosso site? Vão estar disponíveis no site. Certo. Então você pode acessar o site. Eu vou entregar nas mãos da Débora esse molde aqui, que eu sei que vale ouro para as meninas que estão lá em casa, para os meninos também. Vem aqui, Débora, que eu vou entregar na sua mão e você vai colocar lá no nosso site. Pode entrar aqui, pode entrar. O Maurício está te acompanhando. Pronto. Olha lá. Aí, tá gravado, hein? Tá lá. E aqui depois é só recortar no risco. Certo. Bem certinho. Que daí eu já até cortou todas as cá. partes. Isso. Aqui já tá tudo montadinho. Só uma informação que eu esqueci de perguntar. Você passou ali o ferro, né? Como é que você posiciona aí o ferro, hein? Assim, Rogério. Coloca mesmo uns 15 segundos, você vai segurar. E qual que é a temperatura? Morna. Assim, média, né? Não vai nem muito quente e nem muito fria, senão ele não vai colar. Tá. Certo? Como ele tem dupla função, ele não necessita que você passe o ferro novamente para fixar. Então aqui eu já tirei a película desse, que é o corpo da galinha. Vocês vão entender o porquê que eu vou costurar depois a outra faixa. Então aqui a gente vai colocar o rabinho. Você pode, inclusive, sobrepor, né? Isso. O molde ele já tem todas essas partes já sobrepostas. Aqui, pessoal, eu usei uma manta para poder dar um leve volume e para evitar... Olha a facilidade, Rogério, de tirar a película. Como é que você fez isso daí? Só puxar mesmo. Vem assim no cantinho, dá uma entortadinha, ele já sai a película. Mas e a manta? Como é que você fez? A manta, a mesma coisa. Você vai grudar a manta. Pode também na manta? Na manta. Então você colocou o tecido. Isso, um sanduíche, ó. E né? o Aplique Art. Isso. Assim dá um relevo, fica Dá um fofinho. relevo. Como é jogo americano, a gente não pode, né, colocar muito relevo, deixar tudo muito saliente, porque senão atrapalha, né? Ele fica mais bonito, mas acaba atrapalhando, né, Rogério? Verdade. E esse termocolante, que é o Aplique Art da Estilotex, acaba nos auxiliando por ele ter dupla função, que é o autoadesivo, como vocês viram. Você consegue posicionar. Então, se você quer mudar aqui o ovo de posição, ó, ele tem um adesivo aqui, que é um adesivo para você posicionar, né? Você pode mudar. Olha lá, mudou, pronto. Pronto. Aí você vê. Pode colocar do jeito que você quiser. Deixa eu voltar como é que estava aqui.
Essa parte da asa, Rogério, que é um bolsinho ali para o pessoal colocar, arrumar na mesa o talher, né? As meninas vão fazer o molde e vai deixar abertinho aqui. Certo. Certo? Costura. Vai costurar, gente, no risco. Certo? Para desvirar, uma dica que muita gente tem muita dificuldade na hora de desvirar. Eu coloco dentro o palito ou um cabo de pincel, o que a pessoa tiver na mão. Tá. Abro essa parte assim, entre os dois tecidos você vai colocar, ó. Abre e vai colocar o palito novamente por fora. Daí já abriu, ó. Já desviramos bem facinho. Que facilidade, não precisa sofrer não. É, porque a mulherada fala, mas como você consegue desvirar tão rápido? Então é uma dica legal aí. Principalmente, esse é fácil, porque ainda ele é grande, né? Mas para coisa maior é mais complicado. Menor, aliás. Então aqui, Rogério, eu vou deixar para colocar essa asa depois. Aí as meninas vão cortar uma faixa. Olha que bonito. Ou né? nessa estampa, ou nessa, como eles lançaram 3 estampas diferentes de galinha, então fica a critério de vocês escolherem. Tá. Então as meninas vão cortar essa faixa e vai costurar aqui, ó. Vai passar essa costurinha aqui. Por Certo. cima, que daí já vai prender essa parte aqui do apliqué. Tá, certo? perfeito. E daí, depois que costurar, aí vocês podem vir e encaixar essa parte da asa aqui. Que vai servir para colocar. Porque daí a faixinha vai estar aqui em cima, vai ficar como aquele. Olha aí, você coloca os talheres, né? Para você Isso. guardar tudo e deixar bonito. Daqui a pouco. Ô, Priscila, vamos continuar então? Eu Então, só fiquei vamos com lá. uma dúvida Diga. com relação à espessura dessa manta que você utilizou para criar um relevo, porque ela é uma manta com uma espessura bem Muito fina, não? É bem fininha mesmo. Lá na minha cidade, na nossa loja, a gente chama de pérola. Pérola. Porque ela é bem fina, é mais assim para tampar a transparência de um tecido sobre o outro, porque como o vermelho aqui no caso é mais escuro, o marrom, se a gente colocar o tecido somente sobre essas outras estampas, vai aparecer por transparência. Aí não fica tão bonito o trabalho, Certo. né? Você é de onde que você falou na sua De Mogi cidade? Guaçu. Ah, Mogi Guaçu. Não é parente do Valdemar, não, né? Ah, tá. Lá. Nos conhecemos aqui. Diz que a audiência lá em Mogi Guaçu é É boa, então, é muito beijo boa. para todos lá de Mogi Guaçu. Quem nasce em Mogi Guaçu? É guaçuano. Guaçuano. Tá cheio de guaçuano esse estúdio aqui, então, hein? Então, as nossas câmeras também são de lá? São. Olha aí, quanta gente, então, de Mogi Guaçu. Bem legal. Você vai entrar com a pintura agora? Isso, agora a gente vai começar a dar vida, então, no trabalho, né? Então, aqui, eu tô usando a tinta, um tom de cinza. Você utiliza uma tinta para tecido mesmo? Tinta para tecido, sempre. E sempre, Rogério, misturado também com o diluente para tinta de tecido. Para poder deixar a tinta deslizar melhor no tecido. Aí aqui a gente vai dando a sombra. É importante trabalhar, fazer esses detalhes com a pintura, porque acaba valorizando essa aplicação toda que você fez, né? Com certeza. Vai enriquecendo o trabalho, né? E aqui, Rogério, é assim, é uma leve sombra, né? Então, assim, é bem pouquinha tinta que vai usar, bem tranquilo. Eu digo sempre para as meninas, pegue sempre pouca tinta, porque é melhor você vir e ficar retocando do que você ir demais e daí não tem jeito, O excesso né? não tem como tirar depois, né? Pintou, acabou, aí tem que trocar mesmo, né? Deixa eu só pedir para você, só essa mão, aí, que a gente sempre se preocupa em mostrar Os detalhes, né? para quem está Com em casa. certeza. Aí você vai fazer então o efeito do ovo quebrado, é isso? Isso. Que tá nascendo. É.
Aqui nós temos um ovo inteiro, né, ó. Aí o ovo começa a trincar até nascer o pintinho. E a galinha tá segurando o garfo, mas tá preocupada com a cria dela. Aí aqui eu vou usar um pouquinho de siena, só para dar um... Sabe aquele ovo caipira? Uhum. Que a casca é mais amarelada, meio esverdeada. Só para dar um charme. Aí aqui, vamos aproveitar ainda essa tinta. Bem pouca colorido, tinta, hein? Bem pouquinho. Vamos aproveitar o não colorido no pintinho. Opa. Vai dando a sombra do que está por baixo, vai levando a sombra escura. E a gente faz o detalhe aqui do biquinho também, para poder realçar. Faz uma leve sombra por baixo. Olha aí como já valoriza. São detalhes, né, Priscila? São detalhes que vai mudando a peça, né? Agora aqui eu vou pegar um pouquinho de marrom. E a gente vai fazer o detalhe aqui da cauda da galinha. Pouquinha tinta com movimento circular, você consegue espalhar bem, ó. Olha aí. Vai fazendo os detalhes. E seu trabalho se diferencia justamente por isso, né? Pelo pet appliqué que você faz junto com pintura. Com pintura. E que, pelo que eu observo, a pintura aqui são detalhes de luz, sombra. Então você não Isso. precisa ter grandes domínios aí na pintura Não, de de tecido. jeito nenhum. Porque assim, é um toque, né, Rogério, que a gente dá. Sim. É um susto de tinta. Bem pouquinho. Só para dar o detalhe mesmo. É, Mas o resultado final fica muito bonito. fica, né? Muda completamente do que você vê a aplicação sem nada, né? Eu observo então que você, ao carregar o pincel com a tinta, você vai diretamente nas extremidades e assim vem fazendo movimentos circulares, trazendo a tinta para ficar suave. Isso mesmo. Esse jogo que a gente dá, ó. Agora aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Deixa eu mostrar, peraí, como é que você fez aí, ó? Pega um pouquinho de preto e vou misturar um pouquinho mais aqui no marrom. Tá. Porque o tecido que agora nós vamos pintar é mais escuro. Então tira bem o excesso, tá vendo, Rogério? É quase isso é nada importante, hein? de tinta mesmo. Esse pincel você já comprou ele aparado assim? Ele já vem assim. Deixa eu só... Essa mão? Você consegue? Porque daí já faz a sombra. Isso. Tá vendo? A sombra é sempre um tom acima da cor do tecido. Uhum. E também observar o desenho, não é, Priscila? Isso. Tá vendo? Sempre com movimento circular. Olha lá. Só fazendo todo esse trabalho. E assim você vai fazer em todo o contorno dela? Todo o contorno. Tá.
Lembrando, a dica da Priscila, quanto menos tinta, melhor, porque assim você consegue retocar, que depois, se você colocar muita tinta, o excesso vai ser difícil tirar, né? Estamos recebendo direto de Mogi Guaçu, a Priscila Miller, certo? Que está fazendo aqui um belo jogo americano, que mistura o pet appliqué com pintura em tecido e que cria um resultado maravilhoso. Você estava nos ensinando a questão aí da sombra, agora nós já vamos entrar com a luz, Priscila? Isso. Aqui ainda, Rogério, eu vou só dar um detalhe aqui dessa parte aqui da cabeça da galinha. Só um detalhezinho aqui. De sombra, aí a gente já vai entrar com a luz também. A luz branca, né, para poder realçar, né? Então aqui ainda a gente destaca o bico dela. Mais uns detalhes. Então agora vamos para a parte da luz, que é um detalhe bem bacana. Esse daqui é o 462, que ele é redondo, né? Então a gente tira para luz seca, a gente tira bem o excesso. E a gente vem colocando então, tá vendo? Bem pouquinha tinta, Rogério. Eu falo praticamente o pincel seco. Molha novamente. E vem dando uns detalhes. Como é que você analisa onde você vai entrar com essa luz? Sempre o que tá pra cima. E vamos supor, eu procuro jogar tudo do mesmo lado. Igual aqui, eu joguei nesses detalhes da crista, então aqui na cauda eu vou jogar novamente aqui, ó. Certo. Aqui no pintinho, pode colocar um pouquinho, no ovo, aqui também. Acho que deu para o pessoal Fácil, hein? pegar. O que a gente vai aprender agora? Agora eu vou fazer o detalhe do ovinho quebrado, que o pessoal pergunta bastante. Então, o pincel levemente úmido, eu vou molhar ele no diluente para tinta de tecido, mistura um pouquinho para a tinta ficar bem molinha, tá vendo, Rogério? Tira também o excesso do pincel e daí a gente vai vir fazer o trincadinho. Bem facinho. Olha aí. Aí também pode colocar nesse aqui que acabou de nascer, umas trincas aqui também. E aqui, Rogério, o mesmo detalhe para os olhos, a tinta bem fininha, e daí vai contornar. Que o pessoal fala, como que eu consigo fazer um traço tão fino? O segredo é você diluir bem a tinta, né? E um pincel, claro, bem fininho também. E daí você pode fazer a sobrancelha dela. Tá vendo? Você tendo uma tinta mais diluída, você consegue traços mais finos, né? Bem precisos. Né? Toda charmosa essa galinha, hein? Passou um rímel, né? Aí depois aqui, separando o olhinho, é só pintar, preencher depois essa parte aqui de preto, né? E aqui com branco. Aí você pode fazer uns pontinhos de luz, igual eu fiz naquele lá. Com um pincel também filete no branquinho. Certo.
E depois, para finalizar, Rogério, você viu que aqui eu já costurei, esse daqui já está costurado. É só cortar o forro, né, ó, que eu escolhi estampadinho também. Desse tecido lançamento aí da Isso, para Estilotex. poder combinar com esse. Tá. E a manta. No caso aqui, eu estou usando, pega para você ver, uma manta resinada, que a gente fala, que ela tem cola dos dois lados. Ah, é? Então facilita bem o trabalho do pessoal. Certo. E depois de tudo caseado, aí é só montar o forro, né? A manta. Até se eu prefiro trabalhar assim. Cola esse daqui nesse com o próprio ferro, quer ver? Certo. Fazer assim. E com o próprio ferro bem quentinho, Rogério, vou até aumentar um pouquinho mais a temperatura aqui. Tá. Ele já cola, ó. Ah, que ótimo, hein? Assim facilita na hora Facilita de costurar, não bastante. fica soltando, né? Tá vendo? Aí feito isso, eu vou acertar a manta do tamanho desse forro, Tá. certo? Para depois vir e colocar esse aqui, ó. Que daí ele vai estar, o forro vai estar um pouquinho maior. Para a pessoa ou quiltar, ou fazer um bordado como eu fiz, utilizando os pontinhos decorativos. Certo. E depois é só acertar, refilar, que a gente fala, né? Toda a lateral. E fazer um viés, que aqui no caso pode ser vermelho, laranja, A cor que quiser. a cor que quiser, né? Para poder combinar aí com os tecidos. E assim já está pronto esse belo E jogo já tá americano. pronto. Deixa E eu- aqui, Oi. Rogério, uma dica também. Pregar esse pedacinho com pontinho invisível. Mostra mais uma vez, qual pedaço? Esse daqui da Ah, asa, com ó, ponto invisível. vocês vão vir pregando aqui Certo. até mais ou menos essa altura. Só deixar o espaço. O espaço, pra colocar. isso. Perfeito. Nós já passamos os contatos da Priscila, né? E tem trabalhos maravilhosos. Tem até uma cestinha ali. Tá lindo demais os trabalhos. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho, viu? muito Parabéns, obrigada. meus trabalhos belíssimos.